Olá, meus queridos irmãos e amigos, graça e paz. Irmãos, nós vamos nesse momento meditarmos na Santa Palavra do Senhor. O tema de hoje é o discípulo traidor. Estaremos lendo alguns textos. Primeiramente, leremos o texto de Marcos 3,14. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 14, que diz: E nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar. Vou repetir. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandassem a pregar. Mateus 10, 2 a 4. Mateus 10, 2 a 4 diz: Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Alfeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, fala, Senhor, aos nossos corações. Senhor, desejamos ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Senhor, nós precisamos do alimento espiritual para as nossas almas. Ensina-nos, ó Deus, a Tua palavra e que nós possamos, ó Pai, ter gosto em aprendê-la. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, que nesse momento, ó Pai, está ouvindo a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. O discípulo traidor. Jesus teve um lindo ministério terreno, um maravilhoso ministério. O ministério de Jesus foi um ministério de luz e de esperança, um ministério de boas novas, de libertação. Jesus pregou e ensinou as boas novas, a chegada do reino de Deus entre os homens. Jesus curou muitos, Jesus os libertou das garras de Satanás, Jesus fez milagres de prodígios, com o propósito de mostrar que ele de fato era o Messias que estava vindo ao mundo. Contudo, Jesus deu oportunidade para alguns. Ele escolheu 12 dentre aqueles seus seguidores, 12 discípulos, que seriam posteriormente os seus apóstolos. Os apóstolos seriam os primeiros pastores da igreja que Jesus constituiria. Observe o texto de Marcos 3,14. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Jesus contou com homens, mas esses homens tinham suas falhas. Eram homens simples, na sua maioria pescadores. Jesus os chamou para o ministério, para que estivesse com ele. Jesus não faria o ministério sozinho. Ele dividiria a carga ministerial, podemos assim dizer. E ele também estava preparando aqueles para que esses fossem pregadores. Jesus deu oportunidade para estes homens, para que esses homens estivessem desfrutando da sua presença neste mundo. Jesus estava honrando estes homens para que eles pudessem prosseguir com a sua obra ministerial. Como eu disse, seriam os futuros líderes da igreja de Jesus. Estes teriam experiências maravilhosas ao lado de Jesus. Viriam milagres e prodígios extraordinários, jamais vistos por homem algum. E também teriam autoridade para expulsar demônios, fazer sinais e maravilhas entre os povos. Jesus teve um ministério maravilhoso. Jesus teve um ministério itinerante, um ministério dinâmico, um ministério que durou cerca de 3 meses, ou melhor, 3 anos a 3 anos e meio. E creio que para um ser humano estar do lado de Jesus, participando da sua obra missionária,
do lado do Filho de Deus, vendo sinais e maravilhas e também participando desses milagres, seria algo maravilhoso, um grande privilégio. Contudo, um dos 12 foi vergonha. Contudo, um dos 12 foi traidor, hipócrita, falso, causador de morte e não de vida. Este foi discípulo inútil, amante do dinheiro, amante das riquezas, avarento, usado pelo diabo. Qual era o nome desse discípulo? Você lembra? Muito bem, Judas Iscariotes. Mas quem era Judas Iscariotes? Judas era filho de Simão Iscariotes. Ele nasceu na cidade de Quiriote, portanto o nome Judas Iscariotes. Judas é o personagem mais estranho e inexplicável de toda a Bíblia. É um nome enigmático. Ele teve tudo para dar certo. Ele teve o melhor pastor, ele teve os melhores colegas de seminário, podemos assim dizer. Ele teve o melhor seminário do mundo, podemos assim dizer. Ele viveu com Jesus dioturnamente, aprendendo com o Messias. Ele teve oportunidade e privilégio que jamais homem algum teve nesse mundo. Teve um grande privilégio de ser escolhido pelo próprio Jesus. Jesus deu a ele uma grande oportunidade. Ele seria um dos 12 apóstolos. Ele teria autoridade espiritual para fazer a obra em nome de Cristo. É interessante que às vezes a gente pode pensar assim: será que Jesus errou em escolher Judas? Será que Jesus não sabia da hipocrisia de Judas? É de se notar que a Bíblia relata que Jesus passou a noite toda orando antes de escolher os apóstolos. Jesus fez tudo na dependência do Deus Pai. Ele não fez uma escolha precipitada, ele fez a escolha certa. Judas conheceu Jesus pessoalmente. Judas foi enviado a pregar com os demais apóstolos. Conviveu de perto com o Senhor, desfrutou da amizade com Jesus, comeu da mesma mesa, do mesmo alimento, bebeu da mesma água, né? Viajou juntos inúmeras vezes. Quantas vezes Judas Iscariotes, junto com Jesus e os demais apóstolos, atravessaram o mar da Galileia? Quantas vezes Judas ouviu a voz de Jesus ensinando e pregando e falando maravilhosas parábolas, pregando sermões, realizando maravilhosos milagres? Foi um grande privilégio para aqueles homens estarem ao lado de Jesus. Mas Judas, mesmo tendo esse privilégio, ele desperdiçou. Vamos ver algumas características de Judas. Primeiro, Judas era ladrão e avarento. Como é que nós sabemos disso? O texto bíblico nos diz, João 12, 4 em diante diz assim, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 4 em diante, diz assim: então um dos 12 discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Judas era o tesoureiro daquele grupo apostólico. Observe, Judas era o tesoureiro do ministério de Jesus. Ele recebeu um cargo que nenhum outro apóstolo teve, que era ser tesoureiro do ministério de Cristo. Ele era o que cuidava da bolsa, isto é, aquele que guardava o dinheiro.
Mas esse texto aqui de João 12, verso 6, diz que ele era ladrão. Ele tirava do dinheiro que colocava-se na bolsa. Que dinheiro era esse? Era o dinheiro das ofertas. Era o dinheiro que as pessoas davam, aquelas pessoas que sustentavam o ministério de Jesus. Era como se fosse o gasofilácio. Ele então, que cuidava do gasofilácio, podemos assim dizer, subtraía dali o dinheiro do ministério, o dinheiro que não era dele, o dinheiro que era da obra de Deus, o dinheiro que era para ser usado na obra de Cristo, para o sustento missionário. Portanto, ele era um ladrão, um miserável, um avarento. E nessa passagem que nós lemos, é a passagem que conta a respeito da mulher que derramou um bálsamo, um nardo puro, sobre Jesus. E então ele reclama, porque o nardo, o unguento, melhor dizendo, esse nardo caríssimo, era um perfume caríssimo, que valia muito dinheiro, e ele então reclama, porque desperdiçar. Mas na verdade, ele era um ganancioso, ele estava interessado nas finanças, ele era ladrão e avarento. Mateus 26,14 em diante diz: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vos-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Essa outra passagem nos mostra o tanto que ele era avarento, o tanto que ele amava o dinheiro. Ele vendeu o próprio mestre. Por 30 moedas de prata, ele negou a Cristo. Ele foi um traíra. Ele amava mais o dinheiro do que a obra de Deus. Ele amava mais o dinheiro do que o Senhor da obra, que é Jesus. O coração deles não estava em Jesus, mas nas riquezas. Era um materialista, avarento. O seu Deus não era Jesus Cristo, era Mamon, o dinheiro. João 12,5 diz: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não deu aos pobres? Ele não estava preocupado com o pobre, ele estava preocupado em ter muito dinheiro na bolsa para roubar. Aplicando isto, meus amados irmãos, em certa ocasião, Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas parece que Judas não se importava com isso. Ele não se importava com aquilo que era de Deus. Ele queria para si aquilo que era de Deus. Ele era um ganancioso, usurpador. Às vezes há pessoas que estão no meio dos cristãos e são também como Judas, avarentas. Pessoas que preocupam com seu bem-estar e de mais ninguém. Pessoa que é incapacitada de ajudar ao próximo. Pessoa que às vezes só quer receber da igreja e nunca dá uma oferta, nunca dizima, nunca coloca nada no gasofilácio. Conheço pessoas que na hora do culto, por exemplo, chegam na porta da igreja. E algumas são tão mentirosas. A gente sabe que às vezes a pessoa usa o recurso até para comprar coisas ilícitas. Chega dizendo que precisa de gás, que está passando fome, que já tem 3 dias sem comer. Mentira. Quantas vezes isso já aconteceu? Uma vez alguém chegou na porta da igreja e me disse que já tinha 3 dias sem comer. E eu disse: olha, o culto está começando, nesse momento não tem como fazer nada, mas depois do culto, eu te garanto que pelo menos você vai ter o alimento. E a pessoa não quis ficar para o culto, saiu espraguejando, brigando, xingando, porque ele queria dinheiro, ele não queria alimento. Ele não queria ajuda nenhuma, ele queria dinheiro. Muitas pessoas vêm para a igreja querendo dinheiro. Uma vez atendi uma senhora no gabinete, e ela disse que queria vir para a igreja, mas queria cesta básica. Irmãos, a igreja pode até ajudar com cesta básica, isso não é problema. A igreja pode até comprar um remédio, isso não é problema, deve até fazer. Mas tem gente que vem querendo receber e nunca dá.
sabe? Tem pessoas que reclamam, eu vou dar dízimo para o sustento do pastor, né? Irmãos, o dízimo é para o sustento da obra. É lógico que se o pastor, por exemplo, faz uma visita, o combustível é das ofertas, é dos dízimos. Lembro também de um outro senhor que gostava da visita do pastor, mas ele reclamava que era contra ter que devolver o dízimo. E é muito triste, porque a visita que nós fazíamos à casa dele, o dinheiro da locomoção, da gasolina, era o dinheiro dos dízimos das ofertas da igreja. Mas há pessoas que infelizmente só querem receber, há pessoas que só vêm desejando receber ajuda, mas nunca se dispõem a ajudar ninguém. Ainda hoje, há pessoas que estão dentro das igrejas desejando, às vezes, dinheiro, às vezes posições, às vezes cargos pessoais, às vezes preeminência. Eu olho para a Bíblia e lembro de Tiago e João disputando preeminência na igreja. E agora eu olho aqui e vejo Judas querendo ganho com o ministério. Quantas disputas. Irmãos, a igreja de Jesus, a obra não é fonte de lucro financeira. A obra é para anunciar o evangelho. Nós somos serviçais de Cristo. Tem gente, eu conheci um diácono. O diácono era pomposo, cheio de si, e achava que merecia ser chamado do título diácono. E ficava na porta todo cheio de si. Irmãos, que bobeira. Nós somos serviçais. O termo diácono significa servo. Às vezes nós falamos ministro do evangelho, né? Os ministros do evangelho. Meus irmãos, o termo ministro significa hiperetas no grego. E também lá diz oikonomos. Nós somos ministros, nós somos, na verdade, hiperetas. Hiperetas são os escravos, aqueles escravos braçais, serviçais sem valor. Hiperetas eram os escravos que eram acorrentados nos porões das galés romanas. Aqueles homens eram prisioneiros de guerra, acorrentados e viviam dia e noite trabalhando, trabalho forçado, remando. E ali alguns morriam dentro de poucos anos, 3, 4, 5 anos. Trabalhavam debaixo da chibata, do açoite. Eram como se fossem animais. A Bíblia diz, Paulo diz que nós somos hiperetas, isso é, escravos de Cristo. Mas também ele diz que nós somos o oikonomos, isto é, aquele que cuida da dispensa, o dispenseiro da obra de Deus. Portanto, se devemos nos orgulhar de Cristo, não de nossos feitos, não de nossos cargos. Nós não devemos ter disputas na igreja. Nós não devemos ser cheios de orgulho. Nós somos servos inúteis. Cristo morreu por nós na cruz. Ele deve ser louvado, digno de toda honra e glória. E eu pergunto novamente para você, Jesus sabia o que Judas fazia em secreto? Claro que sim. Aí você pergunta, mas pastor, por que? Se ele sabia, por que ele não fez nada? Por que ele deixou Judas continuar roubando? Eu entendo que Jesus sabia e Jesus queria dar a oportunidade para que Judas se arrependesse. Contudo, Judas preferiu continuar no erro até o final. Não se arrependeu. Nós precisamos ser generosos com a obra. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos nos doar. Nós precisamos investir o que temos. Nossa vida, nossos recursos, nossas finanças, nossa família, nosso tempo, nossa vida. Judas era um ingrato. O texto de Marcos 14, 43 diz assim. Marcos 14, 43. E logo, falando ele ainda,
Veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e dos anciãos, e com ele uma grande multidão, com espadas e varapaus. Ora, o que eu traía tirara-lhes... Desculpa, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar é esse, prendei-o e levai-o em segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e o beijou. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. Esse texto aqui é um dos mais tristes. Esse texto aqui mostra a traição de Judas. Veio Judas entre a turba, entre a multidão alvoroçada, que viera prender a Jesus. Aquela multidão estava armada com espadas e porretes. E Judas tinha dado um sinal: olha, aquele que eu beijar é esse, pode prender e levar ele com segurança. Jesus então foi preso como se fosse o pior dos bandidos. Judas estava à frente daqueles homens violentos que estavam dispostos a prender a Cristo. Ele foi tão covarde, tão traíra, que ele dá um beijo em Jesus. Beijo é um sinal de amizade, de intimidade para com o seu amigo. Era um sinal de grande laço, profundo laço de amizade. E esse miserável, ele então dá um beijo em Jesus. Jesus diz a ele lá em Lucas 22, 48, e Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Judas foi uma decepção. Não era fiel, não era digno de ser apóstolo, não era digno de ter vivido com Jesus, não foi digno de ter sido contado com os 12. Mesmo sabendo quem era Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Deus encarnado, ele não valorizou o mestre nem a sua obra. Terceiro ponto, Judas jamais se arrependeu. Como é que eu sei disto, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Ele somente sentiu remorso. Como é que eu sei que ele sentiu remorso? A palavra de Deus diz. Judas jogou fora a oportunidade de arrependimento. Os discípulos estavam num cenáculo quando Jesus instituiu a ceia do Senhor. Naquela celebração da última Páscoa de Jesus, ele institui a ceia do Senhor. Jesus se levantou, a Bíblia diz que ele se cingiu com uma toalha e ele começou a lavar os pés dos discípulos. Ele lavou os pés de todos os discípulos. Ele lavou os pés de Pedro. Mas Pedro não estava se sentindo digno. Na realidade, Pedro se sentia indigno. Não queria que o mestre lavasse os seus pés. Lavar os pés era um serviço dos escravos. Se numa casa não tivesse escravos, quem lavava os pés dos visitantes era o filho caçula. Era um trabalho tido como algo indigno. Agora o mestre está lavando os pés dos discípulos. O mestre lavando os pés dos seus servos. E Pedro diz: ó Senhor, o Senhor não vai lavar o meu pé. Jesus diz: olha, se eu não lavar, você não tem parte comigo. E aí Pedro fala: o Senhor pode lavar não o pé, mas pode lavar a cabeça, o corpo todo. E Jesus diz: não precisa, se você está limpo, né? Então, Pedro, ele entende. Judas, não, Judas deixa Jesus lavar o pé dele. Interessante que ao contrário de Pedro, Judas não disse nada. Jesus lavou o pé de Judas, mesmo sabendo da traição que Judas guardava no seu coração. Observe que não encontramos neste relato acerca de nenhuma resistência de Judas. Também não encontramos nenhuma palavra de confissão dos seus lábios. Ele estava em pecado e o seu coração estava duro, incapaz de confessar a Cristo os seus pecados. A única palavra de Judas
foi uma pergunta hipócrita quando Jesus anunciou que um dentre eles o trairia. E Judas, de uma maneira hipócrita e falsa, disse: acaso sou eu, mestre? Ele sabia que era ele que ia negar Jesus e ainda teve o cinismo de perguntar: acaso sou eu, mestre? Jesus lhe respondeu: tu disseste. Mateus 26, 25. Até que em determinado momento, Jesus se voltou para ele e disse: o que tens que fazer, faz-o depressa. João 13, 27. E Judas saiu para o trair. E a Bíblia diz que então Satanás se apossou dele. Judas não se arrependeu. Judas deu lugar para o diabo. Judas deu uma brecha para Satanás. E quando a pessoa dá uma brecha para Satanás, Satanás toma conta da situação e faz um grande estrago. Segundo a enciclopédia da vida de Jesus, lá diz que, abre aspas, infelizmente Judas deixou que a ambição, a inveja e a avareza se arraigasse e crescessem em seu coração, dominando-o. E foram justamente esses sentimentos, sobretudo a avareza, né? Ambição, inveja e avareza, sobretudo a avareza, que tornaram ou que torna o homem egoísta e até violento, que o leva a cometer os mais terríveis crimes nos anais da história. Fecha aspas. Judas deixou Jesus e os discípulos ali naquela reunião da ceia. E foi naquela noite, depois de alguns momentos, que Judas então entregaria Jesus à morte. Os discípulos confiavam até em Judas. Ninguém entre os discípulos jamais duvidou da conduta de Judas. Judas era tão hipócrita que escondeu as suas reais intenções de todos, mas não de Cristo. Ele era um tesoureiro, traidor, ladrão e maligno. O que mais nos chama atenção nessa história é que Jesus deu oportunidade para que Judas se arrependesse até o último momento, mas ele não se arrependeu. Em seguida, Jesus sai com seus discípulos para o Monte das Oliveiras. Jesus estava profundamente triste, decepcionado, angustiado, abatido, pois sabia que dentro de algumas horas ele seria torturado, preso, cuspido, esbofeteado, e no dia seguinte seria condenado injustamente, açoitado com um chicote chamado escorpião. Ele sabia muito bem que ele iria ser escarnecido, receber pauladas, uma coroa de espinho, que ele teria que carregar o patíbulo, aquela madeira transversal da cruz nas suas costas. Iria ter que subir o monte, chegando ao Monte Gólgota, Calvário, onde seria crucificado. Note que Judas até o último minuto teve a oportunidade de se arrepender, mas ele não se arrependeu. E quando ele chegou diante de Jesus, Jesus lhe perguntou: amigo, para que vieste? Mateus 26, 50. Jesus estava dando a última oportunidade, mas ele, convicto do seu desejo maligno, selou a traição com um beijo. Salve, mestre! E o beijou. Mateus 26, 49. Ele havia dado um sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. Mateus 26, 48. E a multidão lançou mão de Jesus. E aí, posteriormente, Judas sente remorso. Agora é o texto que eu quero mostrar para os irmãos. Aonde é que prova que Judas sentiu remorso? Mateus 27, 3 a 5 diz assim: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso. Está vendo? A Bíblia diz, tocado de remorso, resolveu devolver as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa isto? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se.
Ao ver Jesus preso, humilhado, condenado à morte, Judas sente remorso. Ele não se arrepende. A Bíblia diz que é remorso. Mas remorso não é arrependimento. Arrependimento é a ação de Deus através do Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. O Espírito Santo nos faz arrepender, nos faz mudar de vida, visando nossa completa transformação. O Espírito Santo é o Espírito de vida e nos fortalece e nos ajuda nas nossas fraquezas. Mas Judas, ele deu lugar ao diabo, não ao Espírito Santo. Judas não estava arrependido, ele estava cheio de remorso por ter sido instrumento para a morte e não instrumento para a vida. Segundo um colega chamado Glauco Martins, ele afirma que, abre aspas, embora as autoridades não tenham feito caso da sua confissão, Judas procurou se livrar das moedas, lançando-as ao templo. Mas observe que ele se livrou das moedas, mas não da culpa. A culpa estava impregnada em si, né? Então, corroído por essa culpa, ele sai para se enforcar. É interessante, irmãos, observarmos um texto de Paulo, do apóstolo Paulo, que está em 2 Coríntios 7,10, que diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Preste atenção. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. E aí eu pergunto para você, a tristeza de Judas foi segundo Deus para arrependimento e salvação? Não. A tristeza de Judas foi segundo a tristeza do mundo, produz morte. Uma tristeza que na realidade é gerada pela hipocrisia. E foi justamente isso que lhe aconteceu. Judas teve um fim trágico, a morte. Se ele tivesse arrependido, como os demais apóstolos se arrependeram, ele teria encontrado perdão. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas Pedro se arrependeu, chorou amargamente e posteriormente, depois quando encontrou-se com Jesus, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Por 3 ocasiões Pedro negou Jesus, e por 3 ocasiões Jesus então diz: apacenta minhas ovelhas. Era como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, eu te perdoo, e agora eu reafirmo teu chamado. Apacenta minhas ovelhas, cuide das minhas igrejas. O texto de Atos 1,18, na Nova Versão Internacional, que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. É um texto meio enigmático, podemos dizer, porque aqui fala que Judas, ele saiu para se enforcar, né? Nós vemos noutra passagem que ele saiu para enforcar. Mas no versículo de Atos 1,18, diz que ele precipitou-se e rebentou-se pelo meio. Algo aconteceu aqui. Ou, segundo alguns comentaristas, ele foi enforcar e a corda arrebentou e ele caiu no precipício e se rasgou todo, abrindo as suas entranhas, e ele morreu disto. Ou ele ficou pendurado e morreu, enfim, a Bíblia diz aqui que ele se arrebentou e suas entranhas se derramaram. Uma morte feia, uma morte trágica, uma morte terrível. Judas falhou, tendo tudo para dar certo, perdeu a oportunidade. E ele ficou conhecido para sempre na história como o traidor de Cristo. É um homem mais odiado de toda a história.
é o personagem bíblico mais hostilizado, mais detestável, mais desprezível. Teve um fim horrendo, teve um fim trágico, e sua história ficou como um alerta para todos nós. Jesus mesmo já havia dito em Mateus 12:30, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, prezado ouvinte, nós precisamos amar Jesus de coração. Nós precisamos abrir o nosso coração para Cristo. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Judas não se arrependeu. Judas deu lugar ao diabo e não ao Espírito Santo. Muitos hoje, em nossos dias, como Judas, estão tão perto do reino, mas tão longe de Jesus. Tão perto dos crentes, tão perto da igreja, mas sem salvação. Há um hino no cantor cristão que diz: tão perto do reino, mas sem salvação. Tão perto do reino, mas sem salvação. É preciso você entrar pela porta. A porta é estreita, a porta é apertada. A Bíblia diz que poucos a encontram e poucos entram por ela. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É preciso crer em Jesus de todo o seu coração. Jesus morreu por você, Jesus ressuscitou por você, e Jesus pode te dar vida eterna aqui e agora. Abra o seu coração para Jesus. Talvez você esteja afastado de Cristo. Talvez um dia você recebeu Cristo como seu Salvador, mas ao longo da caminhada, ao longo da história, você se desviou. Hoje é o dia de reconciliação. Jesus te chama para a reconciliação. Aquebrante o seu coração. Volte-se para Cristo enquanto é tempo. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Jesus te salva. Receba Jesus como seu Salvador pessoal. Jesus te perdoa. Pastor, eu fiz tantas coisas feias na vida. Olha, se você se arrepender, Jesus te perdoa. E jamais lembra do que passou. E você vai ter uma nova oportunidade. A Bíblia diz: as coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse o seu pecado a Cristo. Se arrependa e viva em paz com Deus. Que Deus te abençoe. Um excelente domingo.